Alô? Alô, teste. Bom dia, igreja querida. Igreja linda. Alguém já tirou uma foto porque está muito lindo. Honra e glória sejam ao nosso Deus. Que bom louvar, que bom a presença do Senhor. Obrigada, irmãos queridos que estão nos servindo, nos ajudando a louvar, irmãos da mídia, irmãos, meninas lindas que nos recepcionaram. Que bom servir ao Senhor, que bom. Sou grata ao Senhor. Quero agradecer as orações dos irmãos. Tivemos uns diazinhos aí de férias, um restantezinho. O Senhor me deu não só as férias, mas uma companheira para viajar comigo. Tivemos um tempinho muito gostoso juntas, a Cris e eu. Tempinho de desfrutar, de conversar, de ferro afiar ferro. Ela sobreviveu. Deus é bom. Depois, finalzinho, tempinho bom com os filhos. Louvado seja o Senhor. A gente está podendo se encontrar devagarinho, mas estamos nos vendo. Que coisa boa, que presente. E ver os irmãos devagarinho também, chegando, né? Enfrentando corajosamente o fato de ainda existir aí algum perigo, mas é tão bom estarmos juntos. Que bom. Que o Senhor receba essa nossa disposição como adoração. Como ouvimos aqui, adoração não é só cantar. Às vezes cantar não adora. Adoração é a disposição do coração. Que coisa boa. Que o Senhor receba. Com certeza Ele já recebeu o nosso louvor. Que Ele receba agora nossas mentes e corações, através de ouvirmos a Sua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos entregamos a Ti para Te ouvir, consagramos nossas mentes e corações. Me entrego a Ti, Senhor, usa-me para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. O sondar que transforma. Qual foi a última vez que você fez uma séria avaliação da sua vida, trabalho, serviço para Deus, seus relacionamentos? Você tem esse hábito de se autoavaliar? Algumas pessoas têm o que a gente já aprendeu de avaliação relâmpago. Nossa, por que eu falei isso? Por que eu estou sentindo isso? Senhor, me sonda, Senhor, me perdoa, né? Há também a autoavaliação no final do dia. E aí o Espírito Santo traz coisas que precisamos pedir perdão para Deus e para alguém que de repente está dormindo ao nosso lado, alguém que está no quarto do lado, alguém que está na casa do lado. A palavra de Deus nos chama a essa constante avaliação. O Salmo 4:4 diz: na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Consulta, resolve e aquieta e dorme. Às vezes a falta do sono está precisando de uma consulta aí. Não é com o Dr. Marcelo, mas é com o Senhor, com o Espírito Santo. Salmo 26:2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha o meu coração e a minha mente. Lamentações 3:40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Deus eterno. O hábito da autoavaliação, o hábito de pedir ao Senhor
para nos sondar. E não só sondar, mas voltar. O comentário do Salmo que vamos ler, nessa Bíblia aqui, de estudo do discipulado, diz o seguinte: a avaliação é fundamental. A vida não avaliada leva a uma vida não corrigida e, consequentemente, não bem vivida. Precisamos nos autoavaliar. Porém, como Samuel, a nossa tendência é de olhar o exterior. Lembram-se quando ele foi ungir o rei que o Senhor mandou, e ele chegou lá e olhou o mais bonitão. E o Senhor falou para ele: não é esse. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. O Senhor vê o coração. Às vezes julgamos as intenções do outro e pecamos, porque ninguém de nós pode avaliar a intenção. Ah, você fez isso por causa disso. Não, já estou pecando, porque eu não posso avaliar por que você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Só Deus pode. E até as minhas próprias intenções, às vezes eu não sei direito. Deus sabe. Somente Deus conhece. Quando nós avaliamos, como Samuel ali, que olhou o externo, nós avaliamos o comportamento, o desempenho, o progresso, o sucesso, e tudo bem. É interessante avaliar essa nossa avaliação. Mas para que o nosso coração seja avaliado e sondado, precisamos da ajuda de Deus. Precisamos pedir para Ele. Porque somente Deus conhece o coração humano melhor do que o humano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecador que só, como eu e você. Mas homem segundo o coração de Deus, porque reconhecia o pecado, e se quebrantava, e se humilhava, e clamava o perdão, e se arrependia, e era transformado. E é esse coração adorador que o Senhor quer encontrar aqui, em mim, em nós, em você. Abra sua Bíblia, seu celular e seu aparelho aí no Salmo 139. Eu vou ler nessa versão aqui, Nova Almeida atualizada. Nós vamos meditar somente na oração que Davi faz no finalzinho, mas eu quero ler o salmo inteiro. Que salmo maravilhoso. O Senhor encheu meu coração e minha vida com esse salmo nessa semana. Por falar nessa semana, estava orando ali no início do culto, enquanto o Massal ministrava para nós, o Espírito Santo, a presença de Deus, me lembrando de que eu lembrei da Cauri, na quinta-feira, na reunião de oração, ela lembrou de orar pela pessoa que iria pregar, e eu sei que os parceiros oram, e talvez você ore, mas eu queria pedir que nós orássemos sempre, na semana inteira, nas semanas que antecedem, pelas pessoas que trarão a palavra. É incrível, às vezes eu, por exemplo, não gosto de admitir muito, mas existe uma guerra tão grande. Compartilhei ontem com a Cris, e ela orou comigo, e coisas absurdas aconteceram essa semana. Então, e assim, aquele branco. E quando eu consegui me quebrantar, e clamar, e chorar, e levar minhas perguntas, e buscar as respostas, o Senhor me fez lembrar que Ele já tinha me dado essa palavra antes de eu sair de férias. Porque eu pensava, é essa? Não, não é. É essa? Não. Quando eu consegui aquietar, e quebrantar, e repreender, e
batalhar, o Senhor me fez lembrar que Ele já tinha me dado essa palavra. Como o Senhor é maravilhoso. Vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e o Senhor já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, homens violentos, eles se rebelam contra Ti. E como Teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os versículos de 1 a 6 falam de um Deus onisciente. E quando você pensa em Deus onisciente, você pensa o Deus que sabe tudo, o Deus de toda a sabedoria. Quando Davi está pensando nesse Deus onisciente, ele está dizendo assim, um Deus que sabe tudo a meu respeito, sabe tudo sobre mim. Ele traz essa onisciência de Deus para a vida dele, um Deus pessoal que sabe tudo de mim. Antes de eu falar, quando eu levanto, quando eu descanso. Um Deus presente. Se subir ao céu, se for lá embaixo, se quiser escuridão, um Deus que sabe, mas não é um Deus presente só controlando o universo, um Deus presente na minha vida, um Deus que sabe tudo aonde estou, um Deus de quem eu não consigo me ausentar da presença, um Deus que está comigo. O Deus criador. E aí Davi fala do poder criativo de Deus quando o fez. Ainda pequenininho, ainda informe, o Senhor estava tecendo. Um Deus criador, mas um Deus que me criou. E no final, nos versículos 19 a 24, um Deus santo.
Como eu, você também estranha esses versículos? Aborreço-os, não suporto. Depois de um poema tão lindo. Afinal, eu entendi. Ele fala do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus criador e do Deus santo. Um Deus, e Ele está ali, enfrentando guerras, lutas, vendo os inimigos de Deus zombarem, blasfemarem contra Deus. É provável que este salmo tenha nascido num contexto de tensão entre o salmista e os ímpios. Alguma situação de conflito, o mal em suas mais censuráveis e insultantes formas. É possível que esse salmo tenha nascido numa situação assim. Nós sabemos que ele era um guerreiro e que ele enfrentava muitas lutas, não só pessoais, mas contra inimigos de Deus. Davi está indignado com o pecado e o mal. Homens violentos que odeiam a Deus, se rebelam contra Deus. Esse Deus tão majestoso, tão pessoal, tão maravilhoso. Só que Davi não está só indignado com o pecado neles. Ele quer que Deus o livre também do pecado. Ele quer que Deus o limpe. A minha tendência é olhar o pecado no outro. E Deus está nos chamando para nos avaliarmos à luz dEle, na presença dEle, como Davi fez. Ele quer ser santo como seu Deus é santo. E então ele faz a oração mais profunda e corajosa da Bíblia. Versículos 23 e 24. 9 mulheres que eu conheço, 8, né? 9 comigo. Não sei se todas estão aqui. Sabem de cor essa oração. E se você puder projetar lá, por favor. Vamos falar juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O sondar que transforma. Sonda-me, ele diz. E conhece, desvenda, revela o que está no meu coração. É diferente do versículo 1, que o versículo 1 é uma constatação. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui é um pedido. Sonda-me, Senhor. Um pedido consciente para que Deus revele a sua perspectiva sobre ele, para que ele seja liberto, perdoado, limpo, transformado. É essa oração que Deus quer do meu e do teu coração. Sonda-me. Um pedido consciente. Sondar, de acordo com o dicionário, é analisar, é fazer uma exploração com o auxílio de uma sonda. Por exemplo, a profundidade da água. Na medicina, uma sonda em certa parte do corpo humano. Por exemplo, sondar o coração, a sonda que vai até a bexiga. É sondar para ver o que está oculto. Sonda-me. A autoavaliação é fundamental, mas só será transformadora se for com a sonda e o sondar de Deus. Amém? Uma autoavaliação responsável e comprometida com a verdadeira mudança não é uma simples oração. Ela é uma oração, mas precisa ser uma oração profunda, intencional. E uma oração também acompanhada de algumas atitudes.
Essa autoavaliação, ela precisa ser regada com oração antes, durante e depois. Separando um tempo de qualidade. Em oração, eu vou separar um tempo, ali com Deus, sua presença, um caderno, um objeto para anotações, a palavra de Deus, equipado com anotações e a Bíblia para ouvir a Deus. E também, eu preciso ter um discipulador ou um companheiro de oração, para que eu possa prestar contas daquilo que o Senhor vai trazer e das mudanças que Ele quer na minha vida. Se eu estou realmente comprometido com esse sondar, eu quero mudanças, então eu preciso compartilhar. Porque quando fica só comigo, eu me conheço e já sei, a coisa se perde. Uma autoavaliação comprometida precisa ser com a sonda e o sondar de Deus. Prova-me, ele diz. Eu e você nem sempre queremos ser provados. Mas ele diz, prova-me. Revela, Pai, traz à tona os pensamentos que são contrários. Os pensamentos, as motivações que são contrários ao Senhor. Dentro de mim, sim, um servo teu. Alguém que te ama. Isso acontece comigo e com você. Pensamentos, motivações contrários à vontade de Deus. Nós também podemos provar, constatar atos e atitudes externas. A Bíblia fala do fruto. Mas somente Deus conhece e pode provar os pensamentos e as motivações humanas. Nós temos mania de fazer isso. E como falei, quando fazemos, pecamos. Porque não somos capazes de provar ou sondar as motivações do outro. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Deus, um pouquinho antes de entrar na terra prometida, Moisés está ali escrevendo, lembrando os filhos de Deus, falando que Deus os provou no deserto. E está falando ali no versículo 2, que Deus provou eles para mostrar se o coração deles, do seu povo, estava em Deus, estava nos seus mandamentos, na sua palavra. Deus nos prova, Deus sabe onde está o meu coração, mas para que eu saiba, Ele quer revelar para mim, para me trazer para o caminho certo, aonde está o meu coração, se está nele, se está em sua palavra. Deus nos prova, e no versículo 3 fala ali que Deus provou eles, para que eles percebessem que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos prova para que a gente enxergue e perceba a nossa necessidade do alimento espiritual. Jesus disse isso lá para Satanás, quando ele foi tentado no deserto, lembra? Ele citou esse texto aqui. Está escrito, não só de pão vive o homem. Deus nos prova, para a gente saber do que a gente está se alimentando e a necessidade que temos do alimento. Deus nos prova também quando nós pedimos em oração. Prova-me, como Davi está fazendo. Prova-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E aí vamos para o versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau. Caminho que te entristeça, Senhor. Caminho que prejudique o Senhor e as pessoas ao meu redor. Caminho, como que vai prejudicar Deus? Trazendo vergonha. Como esses pecadores aqui, que Davi fala, zombando, blasfemando de Deus. Vê se há em mim. Mas como dissemos, é preciso que seja com o sondar de Deus. Porque o meu sondar, ele não leva a mudanças. Quando eu vejo o meu caminho mau, o pecado em mim,
eu fico sem graça, eu fico envergonhada, eu fico até com raiva de ter errado. Não sei se você é assim, fico brava. Um remorso que não traz mudança e não leva a nada. Fico muito brava, às vezes até comento, nossa, que horror, eu fiz isso. E não muda nada. Mas quando em contrição e humildade verdadeira, eu peço ao Senhor, como Davi, sonda-me, prova-me, vê se há em mim caminho mau. Então o Senhor não só revela, Ele lava, Ele perdoa, Ele purifica de todo pecado, como Ele diz lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele mostra, e aí o que eu faço? Eu preciso cair quebrantada e dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. E quando eu estou verdadeiramente arrependida, eu não digo, eu pequei, mas também o senhor viu como ela falou, né? Aí já estragou tudo. O verdadeiro arrependimento, e até quando você vai pedir perdão para alguém, é eu pequei, me perdoe. Esse pedido traz cura, traz libertação. Para mim, quando eu confesso e digo para Deus, para o irmão que você feriu, ofendeu, e eu não digo, Senhor, se eu pequei, o Senhor me perdoa. Eu digo, eu pequei, me perdoa. Se eu te ofendi, porque você é um fraco, né, tudo se ofende, então me perdoa aí. Não resolveu nada, feriu mais ainda. Jogou para cima dele o teu pecado. Feriu mais ainda. Eu pequei, ponto final, me perdoe. Esse é o perdão que restaura. Esse é o perdão que Deus quer encontrar. Um perdão adoração. Um perdão que alegra. Um perdão que tira de Deus. O perdão, a graça. Ele limpa, perdoa, purifica. Deixa tudo limpinho de novo. Aleluia. E me guia pelo caminho eterno. Que caminho eterno? Quem é o caminho? João 14,6, ele disse, eu sou o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a não ser por Jesus Cristo. Me guia pelo caminho eterno. Caminho eterno é Jesus Cristo. Me guia pelo caminho eterno. É o compromisso de caminhar com Ele. É o compromisso de ser e fazer discípulos dEle. Caminho eterno é sermos sua igreja, crescendo e servindo. Esse é o caminho eterno. Caminho eterno é guardar com fé a sua promessa de que nós estaremos eternamente com Ele. Amém? Aleluia. Ele disse, não fiquem tristes, olha, eu estou subindo, mas lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês e eu venho buscar vocês. Caminho eterno, estarmos eternamente com Jesus. Amém. Você está disposta a fazer essa oração? É claro que hoje nós aprendemos que há todo um jeito e vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos aprender e adquirir esse hábito da autoavaliação, mas no sondar de Deus. Mas eu queria que nós fôssemos desafiados agora a orar. A orar com um pouquinho mais de entendimento essa oração. Quero encerrar com vocês que nós nos coloquemos em pé e oremos juntos essa oração. Amém? Pedindo mesmo de coração que o Senhor te sonde. Que o Senhor sonde o teu coração. Vamos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Fique atento, porque o Espírito Santo vai falar aí no teu coração. Está falando, amém? Quero passar a palavra ao...